A atividade eu já lancei, vocês viram lá, né? A última atividade que vocês fizeram, que foi o requerimento e a ata. Ficou alguma dúvida lá? Eu fiz as correções, coloco as siglas, né? Mas, de modo geral, eu percebi que vocês aprenderam a fazer os dois documentos aí. Foi a ata e o requerimento, né? A ata e o requerimento. Então, tá bom. Então, o assunto hoje é muito importante, que é a noção, o que é texto. Para você chamar alguma coisa de texto, quais os requisitos mais importantes? Eu vou espelhar aqui Tá aparecendo aí para vocês? Para mim está assim. Então tá ótimo. Então, olha só, a primeira discussão nossa é muito importante, é o seguinte. O que é um texto, né? Você chamar algo de texto, o que é isso? Então, esse primeiro slide aí. Isso aí é texto para vocês? Sim ou não? Por quê? Sim. Tá. Quem que falou que é sim? Eu, Paulo. Paulo. Por que para você é texto, Paulo? Porque transmitia uma informação. Entendi. Então, olha só. O Paulo falou que isso aqui é um texto. Porque passa uma informação. Informação. Muito bem. Alguém quer acrescentar alguma ideia aí? Alguém considera que não é texto? Então, ótimo. Então, o Paulo falou, é um texto porque passa uma informação. Ou seja, fez sentido para você, não fez, ô Paulo? Concorda, Paulo? É o tipo de informação, professor? Vamos voltar aí só a pergunta para o Paulo, porque o Paulo falou que passa a informação, ou seja, fez sentido para ele. Concorda, Paulo? Fez sentido? Sim. Isso. Não fez sentido para alguém aí da turma? Então, Paulo, você respondeu bem. Essa placa aí é um texto. Passa uma informação, faz sentido, né? O nome técnico para fazer sentido se chama coerência, que é o assunto da aula. Coerência. Então, foi texto aí, é texto para todo mundo, que fez sentido, tem coerência. Agora, vamos seguindo aqui. Alguém que falou aí, eu não consegui, a pessoa não conseguiu ouvir bem. Foi eu. Tá me ouvindo bem? Gilmar. Quem é? Oi? Gilmar. Ótimo, Gilmar. O que você falou aí? Pode repetir, por favor. Fugiu ali de raciocínio, mas o tipo, né? O tipo de texto.
Isso. É um tipo de texto. Mas Tem razão. visual? Oi? Tem alguma coisa a ver com visual também? Tipo de texto mais visual? Ótimo. Gilmar, né? O Isso. Gilmar acrescentou uma questão importante, ó. Bacana isso, Gilmar. Parabéns. O texto, ele pode ser verbal, ele pode ser imagético, ou ele pode ser verbal, mais imagético. Imagético. Bom, muito bem. Esse texto aqui, Gilmar, perfeito. Ó. Ele é mais imagético. Repare que ele só tem uma palavra, né? Uma palavra. Tá? O verbal tem a ver com palavra, né? Tem a presença de palavra. Então, esse texto aqui, ele é verbal, porque tem palavra, e é imagético, porque tem uma imagem, né? A placa, você tem uma figura geométrica aqui, você tem as cores, né? Destacando. O modelo, o formato, que é octagonal, né? Isso. Olha que interessante. Então, repare aí, eu posso ter um texto de uma palavra, porque muitas vezes o aluno, é muito comum, né? Fala assim, professor, esse texto que eu vou escrever tem que ter quantas páginas? Então, essa questão de número de páginas é relativo, porque você pode ter um texto com uma palavra, né? Você pode escrever, às vezes, 20 páginas, e às vezes, se não tiver isso aqui, ó, coerência, não vai ser texto. Tá claro isso aí? Vamos seguindo. Esse exemplo 2 aí é um texto? Pode ser considerado um texto não verbal? Ótimo. Quem falou foi o Luiz, né? Isso. Ótimo, Luiz. Olha só. É um texto, não tem palavra, não verbal. Perfeito. É um texto, não verbal. Ou melhor, né? É um texto. Faz sentido para vocês aí? Pensando naquilo que o Paulo falou no começo lá, que é o que transmite uma informação, ou que transmite algo, eu acredito que faz sentido sim. Ele transmite uma informação aí de uma paisagem, algo Uhum. assim desse tipo aí. Bacana, Luiz. Então, olha só. Fez sentido. Você já até falou, né? Passa. Você tem aí uma imagem, a descrição, né? Você tem figuras de pássaros, né? As cores, um caminho ali, né? A relva. Então, é um texto também, faz sentido, né? É um texto não verbal, um texto imagético, né? Mas é um texto também, tá? E também, assim, como aqui é um texto, um tipo de texto, né, que é uma pintura, aqui a gente está no plano da arte, então, os textos que são produzidos no plano da arte, seja uma pintura, seja um filme que você assiste, seja uma música que você ouve,
a arte é um texto que tem vários sentidos, né? Então, é um texto que é para atrair a pessoa pela estética, né? Pelo prazer, pelo sentimento, né? O que essa pintura te traz, né? Quais os sentimentos que esse texto vão despertar em você, né? Mas é um texto. Aí, ó, dentro da área de vocês aí. É um texto? Sim, é um texto. É a fórmula de alguma coisa, né? No caso aí do binômio de Newton. Tá. Mas você sabe Sentido não faz para mim nenhum. nenhum, né? Olha só, para mim, Wagner, eu não sei, eu não lembro disso mais. Eu não sei como aplicar essa fórmula. Então, para mim, isso aí não é texto. Não faz sentido para mim. Alguém sabe Mas aplicar essa fórmula? na área faz sentido, né? Oi? Mas aí para quem está na área faz sentido. Isso. Então, olha só. Olha que interessante. Essa questão, o que é texto ou não, vai depender também do leitor. Vai depender do leitor. Então, por exemplo, essa fórmula do binômio de Newton, se o leitor não souber aplicar essa fórmula, não faz sentido para ele. Então, não é texto. Alguém sabe aplicar essa fórmula aí? Alguém da turma aí? Ou tô vendo aqui, isso aí Parece muito familiar. realmente. Eu tô olhando aqui em cálculo aqui, isso parece muito familiar com o que o professor passou numa última aula sobre ele abrindo uma equação lá, que é aquela A ao quadrado, A mais B ao quadrado. O que é A mais B ao quadrado? A mais B ao quadrado é A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado. E por aí vai. Eu tô vendo isso nessa equação aí, ó. Se você Olha pensar, que interessante. Que bacana isso, né? Esse depoimento seu aí, porque isso é muito importante, né? Na questão da interpretação, né? Ou seja, é o chamado conhecimento prévio. Conhecimento prévio. Então, às vezes o seguinte, você está assistindo determinada aula, se o professor está explicando a matéria e aquilo não faz sentido para você, não é texto. Então, normalmente está faltando o quê? Conhecimento prévio. Tá? Para você entender, para você considerar aquilo que o professor está explicando, texto ou não. Tá claro? Vou dar outro exemplo aqui, ó. E aí? Esse escrito aí é texto para vocês? Alguém aí entendeu o sentido? É texto, professor, só que a gente não entende, não. Então não é Outra texto. língua. Ai, tá vendo? Quem falou? Pedro. Ótimo, Pedro. Se não fizer sentido, não é texto para você. Entendeu, Pedro? É só rabisco. Entendi. Então, assim, tá escrito em grego. Se a pessoa não souber o código, não vai ser texto para ela. Entende?
Então, isso é muito importante na comunicação, seja oral ou escrita. Quando você for produzir um texto, você tem que pensar no seu leitor. Né? Quem que é meu leitor? Quem que é meu ouvinte? O meu leitor vai entender o que eu estou escrevendo? Por exemplo, você se formou em engenharia. Aí você vai para uma reunião com o cliente. Reunião. Se você usar, o seu cliente é leigo em engenharia. Se você começar a usar, às vezes, o jargão da profissão, o seu cliente não vai entender, aquilo não vai fazer sentido para ele, não vai ser texto. Você está entendendo isso? Ficou claro? Entendeu aí, Pedro? Entendi, professor. Uhum. Aí o texto está em grego, né? Bom, etimologia. Vocês sabem o que é etimologia, o significado dessa palavra? Meio que a origem da A palavra. origem da palavra. Isso, perfeito. Quem falou aí? Foi dois. Pedro, Henrique e o outro eu não vi. A dupla sertaneja, Pedro e Henrique. Beleza. Pedro e Henrique. Vamos formar a dupla aí. Parabéns. Então, olha só. Essa palavra deriva do grego, tá? Etimos, em grego, significa origem. Mas esse log aqui é de logos. Palavra. Tá? Então, etimologia e o ia significa ciência. Então, existe uma área da ciência, que é a etimologia, que estuda a origem das palavras. Então, isso é muito importante para efeito de conhecimento e, principalmente, as matérias que vocês têm no curso aí são matérias da área do conhecimento científico. Então, o conhecimento científico, o vocabulário é com base ou no latim ou no grego. Então, é muito importante vocês procurarem saber isso, né? Quando vocês estiverem estudando uma matéria, pode ser cálculo, qualquer matéria. Você procurar entender, né? Poxa, essa palavra aí, qual que é a origem dela? De onde que ela veio? Qual que é a história dela? Até o nome próprio, né, de cada um de nós, igual Pedro. Pedro vem do latim. Petrus, significa pedra. Então, cada nome próprio, cada sobrenome tem a sua história. É interessante conhecer isso aí. Bom, qual que é a origem da palavra texto? Vem do latim texto, significa tecido, pano, derivado do verbo texere, que é tecer, urdir, construir, edificar. Então, olha só que interessante. A origem da palavra, ela dá a dimensão para a gente do que é produzir um texto. A todo momento, eu estou falando aqui com vocês, o que eu estou produzindo? Texto. Então, a todo momento, na nossa interação humana, nós estamos cercados de textos, né? Pode ser uma equação matemática, pode ser uma pintura, pode ser placa de trânsito. A todo momento, ou você está produzindo texto,
ou interpretando o texto. Então é interessante essa origem aí. Alguém quer perguntar alguma coisa dessa parte aí? Então, seguindo. Agora o conceito de texto, né? Aí uma definição dentro de uma ciência que estuda esse assunto, que é chamada de linguística. Linguística, que é a ciência da linguagem. Então, existe uma ciência que vai estudar isso, que é a linguística. É a ciência da linguagem humana. Olha, isso é importante, porque há outras linguagens, né? Por exemplo, os animais, eles têm a sua linguagem, têm a sua forma de comunicação. Só que essa ciência, o objeto dela é a linguagem humana, né? Ela não vai estudar a linguagem da zebra, né? Dos animais chamados irracionais, né? Bom, então, para essa ciência, o que é texto? É algo concreto, não é algo abstrato. Você percebe o texto ou pela visão, né? É o texto escrito, ou pela audição, um texto oral. Então, quando você fala, se fizer sentido para o seu interlocutor, você produziu um texto. Ela é tomada pelos usuários da língua em uma situação comunicativa, isso é muito importante, né? Uma situação de comunicação, a gente perceber isso, muito importante, né? Na comunicação, quer dizer, quando eu me comunico, quando eu escrevo, qual que é a situação? A situação formal, informal? É importante isso. Com uma unidade de sentido, olha a questão que nós debatemos aí no início, né? Essa unidade de sentido é o quê? É a coerência, que é o atributo, né? A característica principal para ter texto. Preenchendo uma função comunicativa. Independentemente da extensão, olha que bacana. Então, uma palavra pode ser um texto, né? A outra definição aqui. Opa. O texto se constitui de um conjunto de pistas. Isso é muito importante, tá, gente? Então, para interpretação. Então, quando você vai analisar um texto, você vai resolver uma questão de exercício ou de prova, tudo que fizer parte do texto é um trabalho, é interpretação, um trabalho de Sherlock Holmes, né? Detetive, conjunto de pistas. Tudo que fizer parte lá é importante para você fazer o quê? A interpretação. Tá? Tá aqui, ó. Orientar o leitor na construção do sentido. Então, as cores que são empregadas, cada cor tem um sentido diferente, né? Tudo isso é importante para a interpretação. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre alguma questão desse conceito aí? Professor, boa noite. Boa noite. Duas pessoas de nacionalidades diferentes, quando conversam, há ali a existência de comunicação por texto, porque pode ocorrer que, por serem idiomas diferentes,
a interpretação e o entendimento ele pode ser dificultado, né? Pela questão do idioma. Então, nesse instante, pode haver essa caracterização da comunicação e de texto, porque, se for visual, eu vou usar a minha comunicação através de sinais. Pela audição, ela não vai ser plena, porque pode ocorrer de eu não entender o que ele está falando devido à entonação, ou pelo uso do vocabulário específico de um outro idioma. E nesse caso, há essa caracterização da existência do texto? É o Cláudio, né? Isso. Excelente pergunta, Cláudio. Muito boa a sua pergunta. Olha só, Cláudio. Vai haver texto, é aquilo que eu falei. Se os dois interlocutores ou mais ali, se eles estiverem entendendo um ao outro, se estiver fazendo sentido o que um fala, o que o outro ouve, houve comunicação, houve texto. Para haver comunicação, tem que haver texto. Entende? Comunicar, olha só que bacana. Como é que a palavra, né, a origem da palavra nos ajuda, né? Comunicar vem de comum. Então, se eu tenho interlocutor A, interlocutor B, se aquilo que o A fala e o B escuta, né, o B entende o A, o A produziu o texto e o B compreendeu esse texto. Então, houve comunicação, porque a mensagem do A foi comum ao B. Entendeu? Agora, se não houver entendimento, não houve texto, não fez sentido, não houve texto. É o exemplo que eu dei lá, né? O texto está em grego. Se eu não sei grego, vai ser só rabisco. Entendeu? Por isso a importância da utilização do tradutor intérprete nesse caso. É importante. Olha só, aí é um problema muito grave, né, do nosso ensino de língua estrangeira. Você aprender um outro idioma não pode ser só aprender a língua. Toda língua ela é um veículo de uma cultura, né? Então, para você aprender seja o espanhol, seja o inglês, você tem que... A aula ela não pode contemplar só o idioma, ela tem que contemplar a cultura, para gerar uma compreensão maior, você entende? Sim. Muito boa a sua pergunta, Cláudio. Interessante. Eu te consegui responder? Aí eu não sei. Sim. Então eu produzi texto aí para você. Tá vendo? Olha que bacana. A aula, qualquer que seja a aula, se você não entendeu, o professor não produziu o texto para você. Então reparem que o texto ele tem uma margem, uma variável que é subjetiva. Né? Às vezes a aula, você tem 40 alunos na sala, ou até 100, não importa. Então, aquela aula, 40 entenderam a aula. Então, foi texto. 60 não entenderam. Não foi texto para eles. Né? Então, por isso que o professor, o texto didático, ele é repetitivo. Por quê? Não tem como o professor, a professora saberem quanto que o aluno está aprendendo. Né? A gente não tem a capacidade de ler a mente do aluno. Ninguém tem, isso é impossível. Então,
Por isso que a gente pergunta, tá claro? Entendeu? Não entendeu? Né? Só nessa interação mesmo que a gente vai descobrindo, né? Mas ótimo, bacana, Cláudio. Alguém mais quer perguntar? Alguma questão aí sobre? Então vamos seguindo. Então a propriedade principal do texto é o que? A coerência. Então a coerência, como os elementos vêm a constituir na mente dos interlocutores algo que faça sentido, né? Então a coerência ela depende, olha só, ela depende de quem escreveu, do escritor, quem produziu o texto, e ela vai depender também do leitor, que vai interpretar o texto. Então é essa interação aqui. Bom, agora eu vou ler, coloquei esse texto aí para vocês. Eu vou ler e depois vocês vão me falar. Esse texto, ele é totalmente coerente? Vamos ver. Havia um menino muito magro que vendia amendoins numa esquina de uma das avenidas de São Paulo. Ele era tão fraquinho que mal podia carregar a cesta em que estavam os pacotes de amendoim. Um dia, na esquina em que ficava, um motorista que vinha em alta velocidade perdeu a direção. O carro capotou e ficou de rodas para o ar. O menino não pensou duas vezes. Correu para o carro e tirou de lá o motorista, que era um homem corpulento. Carregou até a calçada. Parou um carro e levou o homem. Carregou até a calçada, parou um carro e levou o homem para o hospital. Assim salvou-lhe a vida. E aí? Esse texto é totalmente coerente? Não. Totalmente não. O menino já pegou o carro, parou o carro e foi dirigindo. O menino já tem carteira, já dirige? Pois é. Pois é. Não, tudo bem. No texto falou a idade dele, né? Não falou. Pode ser que, pela idade, ele já saiba dirigir, né? Mas o que tem de explícito aí? Mesmo inabilitado. Oi? Mesmo sem habilitação, mas consigo saber. É. Professor, acho que tá querendo falar que ele não aguentava carregar nem o negócio de amendoim. E conseguiu carregar o cara? Essa parte aí que... Perfeito. É o Pedro, né? Isso. Ó, bacana. O Pedro já percebeu uma incoerência explícita aqui, ó. Qual que é mesmo, Pedro? Ele era tão fraco que não conseguia carregar a cesta. E depois conseguiu carregar o cara já dentro do carro. Isso, olha só. Olha a descrição aqui, ó. O menino era tão fraco que mal podia carregar a cesta. Olha essa parte aqui, ó. Né? Essa informação aqui, o Pedro percebeu bem. Ela choca com o quê, Pedro? Cai em contradição com o quê? E que correu para o carro e tirou de lá o motorista. Isso, olha só. E era um homem corpulento. Isso, olha a descrição aqui, ó. Ou seja, bem Não é? bem pesadinho. Isso. Então, então Pedro percebeu aqui que há uma contradição
Vocês concordam com o Pedro? Concordo. Ou seja, se há uma contradição, o que eu tenho? Uma incoerência. Incoerência. Tem uma incoerência aqui. Né? Então, perfeito, Pedro. Você percebeu a incoerência aqui, ó. Olha o menino, como é que foi descrito aqui, ó. Muito magro. Porque olha que interessante. Pessoal que gosta aí dos quadrinhos, né? Super-heróis. No caso do Homem-Aranha, o personagem lá é sempre retratado, um camarada fraquinho e tal, magrinho, mas o que dá coerência pro personagem na história lá do Homem-Aranha? Que dá o... Poderes, né? Mas o que aconteceu na história? Na história do Homem-Aranha. Aranha, pica ele. Isso. Ele é picado por uma aranha que passa, né? Poder para ele, né? Poder sobrenatural, né? Que o torna forte. Tá? Então fica coerente a história. Aqui não. Então esse texto aqui, olha que interessante. Ele tem uma incoerência descritiva. Quando descreve um menino muito magro, né? Depois ele carrega um homem corpulento. E aqui, ó, quando fala, tá vendo, ó, na ação aqui, uma incoerência narrativa. Que fala que ele mal podia carregar a cesta. E depois ele carrega, tira do carro, né? Tira do carro o homem corpulento e carrega o homem até a calçada. Tá? Então, aqui é um exemplo de texto incoerente. Então, a palavra que caracteriza a incoerência é a contradição. Tá claro isso aí? Tá. Ótimo. Bom, seguindo. Então, olha só, pessoal. A coerência é uma virtude do texto. É um fator de textualidade. Agora, a incoerência é algo negativo no texto, né? É um defeito do texto. Compromete, né? O entendimento do texto. A coerência, nós vamos ter 3 espécies de coerência. A narrativa tem a ver com a ação, né? O emprego de verbos. Até fazer uma observação aqui, em muitos requerimentos, houve uma incoerência nos requerimentos aí, de alguns alunos. Por quê? Vocês começaram lá, eu, fulano de tal, aí colocou assim, vem requerer. Tá? Aqui tem uma incoerência. Se você usou o eu, você não pode usar o vem. Né? Se você usou o eu, é venho. Né? Eu venho. Tá? Ou então, você tira o eu, e você coloca lá, Cláudio, paraná, paraná, vem requerer. Né? Cláudio, vem requerer. Quer dizer, aqui está certinho, ele vem, né? Ele, Cláudio. Tá? Então, em muitos requerimentos, houve essa incoerência, o quê? Narrativa, no plano da ação. A coerência descritiva, o nome é autoexplicativo, né? É na... Menino magrinho com homem...
Isso, perfeito. Então, aqui tem a ver com o emprego de quê? Dos adjetivos, né? De adjetivos, de advérbios, né? Tá? E a argumentativa tem a ver com argumentos, emprego de argumentos. Tá? Convencimento. Oi? Argumentos, convencimento. Isso. Vou dar os exemplos aqui. Ó, a notícia aí. Olha só. Isso aqui eu peguei a parte uma notícia, né? Nós temos uma narração. Em todo o texto, você não vai ter só elementos de narração ou só elementos de descrição, né? Isso vai ser misturado, né? Vai haver uma predominância. Isso aqui é uma notícia. Eu peguei uma parte dela, né? Então, repara o tanto de verbo que tem, né? Aprovaram, chancelaram, ocorreram. Então, aqui predomina o quê? A coerência narrativa. Mas eu tenho descrição aqui. Fala 40 votos a 33, né? Aliás, gente, isso aqui é uma... o texto é coerente, né? Essa decisão aqui é que foi absurda, né? E como aqui nós estamos no ensino, né? E a função do ensino, seja fundamental, médio, superior, é formar também cidadãos conscientes, né? E cidadãs conscientes. Então, isso aqui foi um absurdo, né? Quer dizer, já foi aprovado na Câmara e no Senado o aumento do fundo partidário. Olha só o absurdo. Uma pandemia que a gente está passando aí, precisando de dinheiro para comprar vacina e outras questões mais importantes. Olha o tanto que foi aumentado o fundo eleitoral, né? Um absurdo isso aqui. Então, é importante depois vocês acompanharem, né, a votação dos senadores de Minas Gerais, quem votou a favor disso aqui, né? Eu considero que isso aqui é um absurdo, né? O camarada que votou favorável a isso aqui não merece, né, o ano que vem tem eleição, não merece ser reeleito, não. Mas, então aqui é um exemplo, né, na notícia predomina o quê? A coerência narrativa. Tá claro isso? A coerência, né, a coerência positiva, né? Eu tenho uma relação lógica aqui na narração aqui do fato, né? A coerência figurativa ou descritiva. Eu dei um exemplo aqui. Madrigal é uma espécie de poema, né? É mais reduzido, né? De um grande poeta brasileiro, José Paulo Paes, que ele fez para essa amada, a musa inspiradora dele aí. Meu amor é simples, Dora, como água e o pão, como o céu refletido nas pupilas de um cão. Então eu tenho no poema aí ele descreve o amor dele, né? E faz uma comparação, né? Da simplicidade do amor dele, que ele compara com água, pão, né? Céu e com as pupilas de um cão. É algo bem cotidiano, né? Então, vocês entenderam a coerência, falei, narrativa, figurativa? Ficou claro isso aí? Tranquilo. Tá ótimo. E a última? Os torcedores de outro time aí, vocês me desculpem, né? Mas eu torço pro Galo, aí eu montei um argumento aqui. Não pode dar aula aí relacionado a times de futebol, não, tá?
Ai, ai. Eu acredito só em 2024, tá? 2023, aliás, tá doido. Também não. Então, olha só, gente. Eu dei um exemplo aqui, só provocando aí, no bom sentido, né? Pra vocês poderem acordar aí. Bom, um exemplo de coerência argumentativa. Então, para falar de coerência argumentativa, eu tenho que falar o que é um argumento. Tá? A área de estudo que estuda o argumento é uma disciplina da filosofia, chamada lógica. Essa disciplina da lógica, vocês já tiveram aula de lógica? Vocês tiveram aula? Sim, sim. Já? No ensino médio ou estão tendo agora? Foi no ensino médio? Eu tive no ensino médio e no meu ensino técnico também. Ah, que ótimo. É uma disciplina muito importante, né? A lógica. E a lógica, ela vai estudar, o objeto de estudo é a argumentação, né? Então, para a lógica, o que é um argumento? Então, nós temos exemplo aqui, ó. A soma P1, P2 e C é um argumento, tá? Então, o que é um P1? P1 aqui é premissa. Premissa. O que são as premissas, né? A origem da palavra que ajuda. Pré significa antes. Missa não tem nada a ver com igreja, não. Essa missa aqui vem do verbo em latim, mittere. Significa enviar. Repare que nós temos uma palavra, né, em português, missiva. O que é missiva? Alguém sabe? Não. Então, o que são as premissas? São ideias enviadas, né? Enviadas ou enviar ou pôr, né? Colocar antes da conclusão. Então, nascer aqui, o que eu tenho? Conclusão. No processo de raciocínio, de argumentação, para eu chegar à conclusão, eu parto de ideias anteriores, tá? Que são o quê? As premissas. Entenderam o que é premissa? Acho que eu vou tentar seguir um pouquinho. Oi? Hoje eu vou orar. Não consegui. Alguém falou aí, eu não consegui ouvir, não. Podia repetir a dúvida? Professor, meu gato subiu em cima do microfone aqui, foi mal. Ah, não, tranquilo. Pensei que era alguma pergunta. Todo mundo entendeu o que é premissa? No processo de raciocínio, de argumentação, para eu chegar à conclusão ou a conclusões, eu parto de ideias anteriores, que são enviadas antes, né? Colocadas antes, que vão sustentar a minha conclusão, né? É como se fosse numa construção, é o alicerce, né? É a base. Tá? Então, para a lógica, o argumento é isso. Ele vai ser constituído de quê? De premissas
é igual premissas mais conclusão. E aí é interessante o seguinte, quando vocês forem interpretar texto ou produzir texto, nos textos, sejam orais ou escritos, o argumento ele não vem assim, bonitinho, desenhadinho, igual ele apareceu aí, não. Só que, para você interpretar o texto, você sempre tem que procurar identificar quais são as premissas do argumento. Às vezes, a premissa ela não aparece explícita, mas ela está implícita. Tá? Você tem que recuperar isso para você fazer o quê? Analisar o argumento. Eu vou dar um exemplo aqui. Uma vez eu estava em sala de aula e os alunos estavam fazendo um trabalho. Aí tinha um aluno lendo um texto de uma outra matéria. E ele chegou para mim e falou assim, tinha uma sigla lá no texto e ele não sabia o significado. Aí ele virou para mim e falou assim, ô professor, você que é inteligente, o que significa essa sigla? Aí eu peguei o texto dele, olhei e eu falei, não sei não. Então, olha só, no argumento dele, qual a premissa que estava implícita? É que se você é inteligente, você sabe. O negócio é que você não sabia, né? Pois é, ele me chamou de quê? De burro, ué. Então, olha só, ele partiu de uma premissa, é o seguinte, todo mundo que não souber o significado da sigla é burro. Ele se chamou de burro, me chamou de burro, né? Mas assim, na hora ele não pensou nisso, né? Entende? Então, para analisar a argumentação, você tem que verificar isso. Alguma dúvida aí? Bom, olha só. Na lógica, nós vamos ter dois tipos de lógica, tá? Tem a lógica formal e tem a lógica material. E aí, Luiz, você que estudou aí, qual que é a diferença da lógica formal para a lógica material? Vê se você lembra aí. Estava pensando aqui, professor, a lógica material, ela estuda mais aqueles conteúdos de instalações, né? Ideias, proposições, esse tipo de coisa. E a formal, ela vai ser mais pensamentos de arte, didática, essas coisas. Uhum. Na verdade, aí é o seguinte. Aí, Luiz, o que acontece? A lógica formal, ela vai analisar só a forma do argumento. Tá? Só a forma do argumento. A lógica material é a lógica que vai ser aplicada para cada área de conhecimento. Para a lógica material, não importa só a forma. Você tem que analisar a forma mais o conteúdo do argumento. Então, olha só. Então,
a lógica formal, ela vai ser muito aplicada, por exemplo, na ciência da computação, ela vai ser muito aplicada na matemática. Agora, a lógica material, ela é aplicada nas outras áreas de conhecimento. Então, por exemplo, na engenharia, nas mais diversas engenharias, na sociologia, na filosofia, na antropologia, na medicina. Então, para cada área de conhecimento, por exemplo, na medicina, você vai analisar um texto científico da área da medicina, não importa só a forma do argumento, interessa o conteúdo do argumento. Tá? Entenderam a diferença? Então, para a lógica formal, o exemplo que eu dei de argumento, olha só. Pessoal, Então, oi, pode falar. Entende? Eu posso estar errado. Tem nada a ver com a lógica material, seria comprovação prática, e lógica formal, comprovação teórica? Não, nada a ver. Ou tem a ver? Não. Quem falou aí? Eu, Gilmar. Gilmar. O material tem alguma ligação com a comprovação prática? Ou Não. Aí, olha só, Gilmar, muito bom você falar isso aí. Para a lógica formal, Gilmar, interessa só a forma do argumento. Você não analisa o conteúdo. Então, olha só, o que é analisar o conteúdo? Vamos pegar esse exemplo aqui. Para a lógica material, eu tenho que analisar, por exemplo, essa primeira premissa aqui. Ela é verdadeira ou falsa? De acordo com a realidade. Sim, verdadeira. Verdadeira. Tá vendo? Verdadeira. Então, quando eu analiso, eu estou analisando o conteúdo, tá vendo? Uhum. Então, esse valor, né? Então, o valor de cada premissa, ele pode ser verdadeiro ou falso. Quando eu analiso se cada premissa é verdadeira ou falsa, eu tenho que analisar o quê? O conteúdo. Concorda comigo? Certo. Agora, para analisar o conteúdo, aí eu tenho que ter conhecimento. Por exemplo, eu vou ler um texto na área de química. Para eu analisar o conteúdo da argumentação ali, se é verdadeiro ou falso, eu tenho que dominar o conteúdo, eu tenho que dominar a química. Entende? Sim. Senão não tem como. Um assunto que eu não domino, como é que eu vou analisar a matéria? Tá? Então, tem como ser técnico. Entendeu? Por exemplo, um engenheiro civil, camarada construiu, responsável pela construção aí de um edifício. Aí o edifício cai, morre um monte de gente. Vai haver a perícia, constatar de quem que foi a responsabilidade ali. O perito, para ele analisar se houve erro de algum profissional, ele tem que ser um perito da área, concorda comigo? Sim, concordo. Por que tem que ser da área? Porque tem que ter o conhecimento sobre o projeto, sobre o assunto. Sobre o conteúdo. Sobre o conteúdo. Entendeu? Então, olha que interessante. Então, a lógica material é uma lógica aplicada a cada área de conhecimento. Seja na engenharia, seja na medicina, seja na psicologia, em qualquer área de conhecimento. Tá claro? Entendeu aí, Gilmar? Essa é material. Entendi. Material. Sim. A lógica que eu estava falando aqui, a lógica formal,
ela é mais aplicada, por exemplo, a matemática, a computação, ciência da computação. Os comandos do computador, não importa a matéria, importa o comando ali vai ser aplicado de forma genérica, entendeu? Entendi. Ficou claro isso aí? Então, olha só. Esse argumento aí, então a estrutura dele, a forma dele é correta. Se S é igual a M e H é igual a S, H é igual a M. Então, esse argumento, ele é um argumento que válido. Então, eu estou analisando só a forma do argumento. Agora, eu quero analisar não só a forma, eu quero analisar a matéria do argumento, o conteúdo. Aí eu tenho que analisar, ó, essa primeira premissa, vocês falarem, é verdadeira. Todo ser humano é mortal, beleza. Hulk do Galo é um ser humano? Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Tem hora que eu acho que não é verdadeiro, não. Ele é um monstro. Ele tá jogando tanta bola que eu acho que ele nem é um ser humano. Aí é brincadeira, gente. Ele é um ser humano, verdadeiro. Então, olha só. Aqui eu estou analisando a matéria, o conteúdo. O valor de verdade ou falsidade de cada premissa, de acordo com a realidade. Beleza. O que mais que eu tenho que analisar? Essa conclusão aqui, ela é coerente com as premissas? Ela é coerente com a premissa 1 e é coerente com a premissa 2? Sim. Sim, ok. Então, olha que bacana. Esse argumento, ele é um argumento válido. Eu analisei a forma. A forma dele está ok. Pela lógica formal está ok. Eu analisei o conteúdo. Eu analisei o conteúdo, a matéria do argumento. Está ok também. Eu não, nós nem analisamos. Ou seja, é um argumento válido e quanto à matéria, ao conteúdo, ele está ok também. Então, esse argumento, o que eu concluo? Que ele é um argumento correto. É um argumento correto. Entenderam? Então, o argumento correto é um argumento que, além de ser válido, do ponto de vista do conteúdo, eu examino o argumento. As premissas têm que ser verdadeiras e a conclusão tem que ser coerente com cada premissa. Passou no teste esse argumento aqui, ó. Golaço aqui, ó. Golaço. Todo mundo entendeu isso aí? Ficou claro aí, pessoal? Ficou assim. Ficou. Ótimo. Então, 5 regras para argumentos corretos. Então, você produzir um texto, você vai analisar um texto, né, fazer interpretação. Você está ouvindo lá na televisão uma notícia, alguém está debatendo um assunto, para você analisar a argumentação. O que você deve fazer? O argumento ele tem que ser válido. Isso aqui é importante, né?
É dedução e indução, né? Não falei sobre isso. Vou pegar um espaço aqui. Opa. Vou pegar esse espaço aqui. Todo mundo sabe a diferença? Dedução diferente de indução. Diferença? Isso. Qual que é a diferença? Não sei. Dedução. Oi? Indução sou induzido a. Sou induzido. Dedução é lógica. Não depende de outro interferir. Indução depende de outro, interferência de outro, para você entender. Seria mais ou menos isso? Dedutivo e indutivo. Foi o Gilmar? Isso. Não, no caso aqui não, Gilmar. Olha só. Não. Tá. Vamos pensar aqui, ó. Esse argumento que eu dei exemplo aqui é um argumento dedutivo, tá? Dedutivo. Dedutivo. Por que ele é dedutivo? Porque eu parto de uma premissa geral, tá vendo? Eu estou partindo do geral, certo? Eu tô partindo de ideia do geral, fui para a premissa 2, que é particular, né? E fiz uma conclusão, o quê? Particular. Tá claro? Então, isso aqui é um exemplo de argumento o quê? Dedutivo. Quando eu parto do geral e vou e concluo para o particular. Aí eu fiz o quê? Uma dedução. Repare o seguinte. Geralmente, na matemática, predominam argumentos dedutivos. Então, eu tenho uma equação enorme. Até chegar no resultado, o resultado é particular. Concorda comigo? Sim. Então, olha só. Então, na matemática, predomina o argumento dedutivo. Eu parto do geral e vou para o particular. Tá claro isso? Tá claro. Isso. Para mim, tá. Ótimo. Agora, o indutivo é o contrário. Então, olha só. O indutivo, na indução, eu parto de ideias particulares para chegar a uma conclusão geral. É geral. Isso, é o contrário. Pegar uma ideia geral. Isso. Vou dar um exemplo. Na medicina, digamos que o Cláudio marcou a consulta lá com o médico. Na medicina, predomina o raciocínio e a argumentação o quê? Indutivo. Você chega lá no médico, aí você fala, olha, ô doutor, eu estou sentindo isso, X, estou sentindo Y, Paraná. Você vai falando dos seus sintomas particulares. Não é isso? Sim. Aí o médico, ele vai te examinar, etc, né? Médico bom de serviço, ele vai te ouvir atentamente. A partir dos seus sintomas, aí ele fala, ó,
ele vai chegar a uma conclusão que geral. Ó, você está com tudo isso que você está sentindo aí, ele conclui, é a doença tal. Doença Y. Entendendo? É o raciocínio o quê? Indutivo. Ao processo da vacina. Olha que interessante. O processo de elaboração, né? É indutivo. Exemplo. Isso, ele é indutivo. Depois vai, né? Pode falar. Inicia os testes com alguns. Se deu certo, depois generaliza. Isso. Isso. É por amostragem. Não é? Por amostragem. Amostragem. Por exemplo, pesquisa de opinião. Negócio de votação. Não é? Aí tem gente que fala assim, eu nunca fui entrevistado. Pô, mas eles não entrevistam todo mundo. É um percentual da população. Né? Uhum. Entenderam isso aí? Então, beleza. Voltando lá, para a gente finalizar. Então, para elaborar ou analisar argumentos corretos, eu vou analisar o quê? A forma do argumento. O argumento indutivo, a força dele depende o quê? Da amostragem. Depende da amostragem. Uma vez eu orientei um trabalho, né? Era até um trabalho interessante, pesquisa. Era um curso de gestão de segurança pública. E a aluna trabalhava como agente penitenciária na Nelson Gria. Aí o trabalho dela era interessante. Ela queria pesquisar o índice de satisfação ou insatisfação das famílias, né? Quando iam visitar os presos. O tratamento lá das famílias, que as famílias recebiam por parte dos funcionários, né? Da penitenciária. Trabalho sensacional. Mas quantas famílias que a aluna pesquisou? 2. Então, assim, ela entrevistou só 2 famílias. Né? Então, quer dizer, a amostragem dela foi muito pequena. Né? Então, o problema da pesquisa... Pode falar. Foi uma indutiva bem fraca. Muito fraca. Perfeito. Então, olha só. Indutiva muito fraca. Né? Então, o argumento indutivo, para ser forte, a população consultada ela tem que ser significativa. Senão... Né? Olha que interessante, gente. A maior parte das ciências, elas são indutivas. A maior parte da ciência. O argumento indutivo, você nunca tem 100% de certeza. Não existe isso. Então, por exemplo, igual aí muita gente, não vou tomar vacina porque o grau de eficácia não é 100%. Nenhuma vacina é. Então, você nunca tomaria vacina na sua vida. Nenhuma é 100%. O teste de DNA, ele é 100% seguro? 99,99999, por aí vai. Não é 100. Não é 100. Então, assim, a maior parte do conhecimento científico é indutivo. Você vai ter conclusões prováveis. Aí o argumento pode ser forte ou não, né? Mas você nunca vai ter 100% de certeza.
Agora, no argumento dedutivo, você vai ter 100% de certeza. Só que onde que predomina a dedução? É em poucas áreas, né? Vai predominar na matemática, vai predominar na ciência da computação, né? Mas a maior parte do conhecimento humano, o argumento empregado vai ser indutivo, né? Bom, aí você tem que analisar cada premissa de acordo com o quê? Com a ciência, conhecimento científico. Aí a lógica material tem que dominar o quê? O conteúdo. E muito cuidado, né? Porque hoje em dia, com a internet, canal no YouTube, a pessoa, às vezes tem um canal ali, o sujeito é formado em medicina e está falando sobre filosofia. Ele não tem formação nenhuma em filosofia, né? Então, muito cuidado com isso, né? O conhecimento é muito complexo. A pessoa passa uma vida, né, estudando uma área, né? Então, quer dizer, para você analisar o conteúdo do argumento, você tem que dominar aquela área, né? Ou se basear em quem domine, né? Os grandes autores aí. Aliás, né, a gente falou do Newton, tem uma passagem da vida do Newton, né? Que o pessoal, os contemporâneos dele perguntaram, né? Newton, você em tão pouco tempo de vida, como que você conseguiu, né, fazer tantas descobertas, desenvolver tanto a ciência da física? Qual que é a sua receita? Ele falou, olha, a minha receita é o seguinte, porque eu procurei me escorar em ombro de gigantes. Ou seja, para estudar a física, eu procurei estudar nos maiores físicos da época. Essa é a minha receita, né? Então, isso é importante para a gente. Que a validade e a veracidade sejam o mais evidente, né, possível para as partes envolvidas. É a questão da prova, né? A prova da argumentação ali, daquilo que você está argumentando. A clareza, evitar circularidade, ambiguidade, linguagem emocional, né? Linguagem emocional, quando a pessoa está debatendo um tema e ela começa a agredir o outro, né? Partir para a questão da emoção. Aí não adianta. Aí esquece da argumentação, né? Aí ninguém vai aprender nada com ninguém. E o argumento ali tem que ser relevante para a questão que está sendo tratada, né? O assunto ali desenvolvido. Professor. Pode falar. Então, quando tem época, período eleitoral, que tem aqueles debates, né, entre candidatos, então, os argumentos deles são mais indutivos do que o anterior. Eles tendem mais a querer induzir do que comprovar, né? É interessante isso que você falou. O debate, né? Na verdade é o seguinte, o debate ele é muito importante, porque o conhecimento tem um grande cientista russo, né? Jacobson, que ele falava isso, ele falava, foi um grande linguista, um dos maiores linguistas, né, da humanidade. E aí ele falava uma coisa interessante, ele falava assim, olha, a coisa pior que tem é quando eu vou a um congresso e todo mundo concorda com todo mundo. Eu saio de lá do jeito que eu entrei. Coisa melhor que tem quando eu vou a um congresso, as pessoas debatem, discordam, e eu saio com a
com a minha cabeça borbulhando e pensando naquilo que a pessoa falou e tal, e eu aprendo com aquilo, né? Então, assim, o debate, qual que é o propósito do debate, né? Na área da ciência é gerar o aprendizado, né? Aí na política, aí já não é o convencimento, ali é mais a retórica, né? O objetivo ali é você votar né, a pessoa quer que você vote nela, né? Então, às vezes não predomina essa argumentação racional, né? Parte para uma argumentação mais emocional. Mas é importante, é aquilo que eu falei, no exercício da cidadania, e aí vai uma observação, né, gente? Um dos maiores filósofos da humanidade foi Aristóteles, gênio, cara genial. E ele falava, né, o homem é um animal político. O que ele queria dizer com isso? A política, no sentido... política vem de polis, né? É o exercício da cidadania. Então é importante a gente desfazer isso, né? Essa ideia negativa da política. Uma coisa é a política partidária, outra coisa é a política vista como o exercício da cidadania. Então, como cidadão, cidadã, eu sempre falo isso, né? Por exemplo, eu gosto de esporte, futebol, gosto de outras modalidades, acompanho, né? Tem gente que gosta do Big Brother, não tem problema nenhum, gosta de novela. Mas a gente deveria acompanhar a política do mesmo jeito que a gente acompanha o futebol, né? Acompanhando. Você votou numa pessoa, o que ela está fazendo? Como é que ela está votando? Né? Ter esse acompanhamento, porque infelizmente a imprensa, de forma geral, ela não faz isso. Então você pode, cada cidadão, cidadã pode se inscrever no site do Senado, no site da Câmara, você receber lá comunicado, acompanhar aquele deputado, aquele senador no qual você votou, né? Então isso é importante. E avaliar, né? Qual que é a proposta da pessoa? Qual que é o currículo da pessoa? O que ela já fez? O que ela não fez? Né? Porque tudo, gente, tudo depende da política. E isso não é ruim, isso é da natureza, né? Qualquer sociedade é assim, né? A política é o cuidado com a polis, né? Com a cidade, com o bem comum, né? Bom, hoje eu falei demais. Então, resumindo nossa aula, né? Foi para falar o que é texto, a coerência e os tipos de coerência, né? Vocês podem falar e perguntar o que vocês quiserem, tá bom? Eu vou tirar aqui o espelhamento. O Gilmar falou que está travando. Já voltou aí, Gilmar? Mas foi 21:16. Voltou bem. Ah, tá. Desculpa, porque não dá. Quando eu estou mostrando slide, eu não vejo o que está no bate-papo. Ah, não, tá tranquilo. Tá travando de vez em quando, mas a internet aqui tá meio lixada. Tá. Bom, gente, sou todo ouvidos aí. Hoje eu falei demais. Eu gosto quando vocês falam mais do que eu, né? Vou parar a gravação aqui, tá bom?